saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que essa quarta-feira seja uma bênção, que essa quarta-feira seja de boas notícias, seja de milagres, de proteção, de salvação, de renovação na sua casa, na sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui lhe convidando para orar conosco. Prepara um copo com água ou uma caneca com água, tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada por Deus, ela vai servir de um santo remédio, tanto para o corpo quanto para a alma. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu nome, nome do familiar, uma área da sua vida que você precisa de intervenção divina. Escreva aqui agora e juntos nós vamos falar com quem resolve, com quem pode mudar toda e qualquer situação. O nosso Deus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele também diz, né? E também disse lá em Lucas 6, no versículo 46, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus diz: por que você me chama se você não faz o que eu mando? Por que você vive clamando, orando, pedindo, se você não faz o que eu mando? Ele está dizendo assim que não adianta orar sem agir. Você ora, mas não está agindo. Você pede, mas você não está fazendo a sua parte. Se você se submete a Ele, se você se sujeita a Ele, Ele muda a sua história. Ele muda a sua condição. Ele muda a sua situação. Nessa quarta-feira, por exemplo, em especial, às 7h30 nós temos aqui um culto de aprendizado da palavra, de adoração a Deus, de louvor, para você se encher da presença de Deus. Eu digo aqui em Belo Horizonte, na igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. E se geograficamente você mora longe, não dá para vir, aí você participa virtualmente, faz aí da sua casa uma extensão da igreja Hospital da Alma, participando através aqui do canal no YouTube, se sujeitando a Deus, a sua vida muda. Eu não estou falando de placa de igreja, mudar de religião, não. Deus é muito maior do que isso. Ele morreu por pessoas, não por placas. Ele morreu por mim, por você. Então, se você se torna para Ele, se você se volta para Ele, Ele te atende, Ele te socorre, Ele te ajuda. Nós estamos sempre iniciando o dia, apresentando a Deus a nossa vida, a nossa oração, a nossa súplica. Porque se Ele estiver na sua frente, te guiando, até o que é para dar errado vai dar certo. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos rendidos a Ti, de corpo, alma e espírito, meu Pai. Reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos cinzas. Reconhecemos o quanto somos carentes de Ti, dependentes de Ti. O quanto precisamos, necessitamos da Tua misericórdia. Só o Senhor pode curar o doente, libertar o cativo, levantar o caído. Só o Senhor pode mudar a história dessas pessoas que se encontram aflitas, desesperançadas, angustiadas. Nós sabemos que um toque do Teu Espírito, um toque do Teu poder muda
toda e qualquer situação. Um toque do teu poder transforma água em vinho. Então transforma, meu Pai. Transforma a vida dessas pessoas que está uma água. Transforma a vida dessas pessoas que têm ido de mal a pior. Pessoas que se encontram aflitas, angustiadas, desesperançadas. Pessoas que carecem, que necessitam da tua manifestação. Ó, meu Deus, abençoa as famílias, abençoa os inscritos aqui no canal, os que deixaram nomes para oração, abençoa as crianças, abençoa esse país, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, abençoa os trabalhadores, os fiéis da sua casa, que essas pessoas sejam agora protegidas pela tua presença, envolvidas pelo teu Santo Espírito. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra, meu Pai. Ó meu Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, colocamos tudo nas tuas mãos, pedimos a tua misericórdia, que o Senhor venha nos guiar, nos inspirar, nos dirigir, hoje, amanhã e para todo sempre. Aí onde você está, respire fundo e receba a paz, receba a vida, receba a força de Deus. Consagra a água, meu Pai, que ao beber dessa água, que a dor desapareça, que o doente seja curado, que o cativo seja liberto. Abençoa os inscritos no canal e abençoa essa família. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no poder de Deus. Então, que esse dia seja de portas abertas, seja de maravilhas, de respostas. Lembrando que nesse domingo nós teremos a Santa Ceia, vamos nos assentar à mesa com o nosso Pai, com o nosso Deus. A reunião de domingo acontece às 8 da manhã, aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Geograficamente, quem não consegue vir, por conta da distância, aí você prepara um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, para você participar da Santa Ceia virtualmente. Fazer aí da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Tá bom? Vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te fortalecer ainda mais. Se você puder, ouça. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Deus abençoe, bom dia. A minha vida vai mudar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Perseguição de Israel. É o título dessa folha, que é o que acontecia com o povo de Israel, que durante 430 anos eles ficaram escravos de Faraó. Faraó personifica o diabo, representa o diabo. E diga-se de passagem, desde o dia em que Moisés chega no Egito para tirar 3 milhões de pessoas da escravidão de Faraó, então Faraó começa a perseguir, Faraó começa a articular para impedir que aquele povo saísse da escravidão ou saísse de debaixo do jugo de Faraó. Hoje o Faraó que está escravizando, ou que tem escravizado as pessoas, chama-se Satanás, diabo, que de uma forma sutil, ele vai te aprisionando, ele vai te enclausurando a problemas que pareçam insolúveis, para você aceitar a ideia de que nasceu para sofrer, aceitar a ideia de que esse sofrimento é karma, é cruz, é destino, é provação. E quando você pensa dessa maneira, então você não luta contra o que te escraviza, você não luta contra o que te domina. Se você pensar que isso é obra do destino, do acaso, que esse problema é uma provação e etc., você não vai lutar contra o inferno, que é o causador dessas artimanhas ou dessas prisões.
e diga-se de passagem, você vai ser mais um rosto no meio da multidão, sofrendo, gemendo, sem que nem Deus possa fazer nada na sua vida, porque lágrimas não mexem com Deus, lágrimas não comovem Deus. O que mexe com Deus, eu já disse aqui, é a fé aplicada, é a fé colocada em prática. Se eu perguntar aqui quem está sofrendo perseguições nesse nível espiritual, todos nós sofremos. Os obreiros podem sentar também, porque é para todo mundo essa palavra. Todos nós sofremos perseguições, uns mais, outros menos, uns de uma forma mais acentuada, outros menos, mas todos nós somos bombardeados 24 horas pelos faraós de hoje. Aí, esse povo que saiu da escravidão, saiu do jugo de Faraó, com tanto esforço, com tanta luta, com tantos sinais, com tantos prodígios que Deus teve que fazer para mostrar o poder de Deus, as 10 pragas lançadas no Egito, para mostrar para os egípcios, para mostrar para Faraó quem realmente era o Deus de Moisés. E até que eles fazem o sacrifício, e por conta do sacrifício, que eles apresentaram um novilho, apresentaram um bezerro, um cordeiro, cada casa dos hebreus, cada família apresentou um sacrifício de sangue, e por conta desse sacrifício, então Faraó libera o povo para sair da escravidão, para sair do Egito, até porque morrem os primogênitos dos egípcios. Então, diante disso, Faraó não consegue mais segurar o povo de Deus e libera que eles saiam do Egito, levando todo o ouro do Egito, levando toda a riqueza. O Egito, na época, era a maior potência econômica, eram os Estados Unidos nos dias atuais, e todo o povo de Deus sai do Egito, levando todo o ouro do Egito, toda a riqueza do Egito. Cada pessoa desses 3 milhões, aproximadamente, saíram com ouro. Aí você vê escravo saindo com riquezas, quando Deus se manifesta. Mas aí, eles saem do Egito, aqui está o Egito, em direção à terra de Canaã, a terra prometida, que Deus disse que tiraria o povo da escravidão e levaria a uma terra que manava leite e mel, a uma terra de sonhos, a uma terra de realizações. Essa é a promessa de Deus hoje também para nós. Deus, Ele quer, no lugar da miséria, Ele quer colocar a riqueza, a prosperidade. No lugar da doença, Ele quer que impere a saúde. No lugar da infelicidade, seja sentimental, espiritual, Deus quer que impere a felicidade, a alegria. No lugar do fracasso, Deus quer que impere a vitória. Deus quer nos tirar de um extremo e nos levar ao outro. E o povo sai da escravidão com todo o ouro do Egito, rumo à terra prometida. Mas esse mesmo povo, essas 3 milhões de pessoas, chegam num beco sem saída, que a Bíblia chama de Pi-Airote, que em hebraico significa beco sem saída. Saíram do Egito rumo à terra de Canaã. Eles são levados para um beco que na frente deles tem um mar vermelho, mas a terra prometida está depois do mar vermelho. Só que como que 3 milhões de pessoas, velhos, jovens, crianças, vão atravessar um mar? Eles chegaram no seu limite. Quando eles chegaram nesse lugar, ou estavam chegando nesse lugar, a Bíblia diz que Faraó, por ter o seu coração endurecido,
decide pegar 600 carros escolhidos com seus soldados para irem atrás do povo de Deus, matar o povo, tomar os despojos, tomar o ouro e acabar com eles. Mas tudo isso tinha um propósito de Deus, porque está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Quando eles foram rumo a Pi-Hairote, diante do mar, os egípcios com Faraó disseram assim: o deserto os encerrou. Em outras palavras, o deserto matou, acabou, colocou fim no povo de Deus, porque não tem para onde eles escaparem. Eles estão, para frente tem um mar, para esquerda Migdol, direita Baal-Zefon. Eles não têm para onde fugir, eles não têm para onde escapar, eles não têm escape. Se os egípcios vêm na retaguarda, por trás, pega todos eles e acaba com eles. Aí diz assim, Deus falando: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Preste atenção nesse detalhe. Deus está dizendo o seguinte: ô Moisés, vocês vão parar num beco sem saída, vão acampar nesse beco. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó vai perseguir vocês, vai querer matar vocês. Faraó vai se levantar contra vocês, mas isso só vai acontecer para que eu seja glorificado através da derrota de Faraó. Tem coisas que Deus vai permitir o Faraó, o diabo, se levantar, não é para te matar, não. Tem coisas que Deus vai permitir você parar num beco sem saída, não é para você morrer, não. Tem situações que Deus vai permitir você ser encurralado num beco de problemas, de fracassos, de derrotas consecutivas, como se você não tivesse mais saída, ou como se esse problema fosse colocar um fim na tua vida, um fim na tua história, um fim na tua carreira, justamente para que o milagre que Deus vai fazer seja de fato algo extraordinário, e todos saibam que Ele é Deus. Porque tudo está no controle dEle, tudo está na mão dEle, tudo está aos olhos de Deus, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Esse inferno que se levantou contra você, esse inferno que está hoje prevalecendo em alguma área da sua vida, que parece que é o seu fim, seja uma dívida impagável, seja a falência, seja a depressão, a opressão, o problema sentimental, o problema familiar, o vício, seja uma doença incurável, seja um diagnóstico que alguém deu a você, enfim, esse problema que você está hoje encurralado por ele, Deus, Ele está dando a você a direção que você tem que tomar, a atitude que você tem que tomar, porque se você fizer conforme Ele fala, você sairá vitorioso e o nome dEle vai ser glorificado. O milagre que vai acontecer na sua vida será para a glória dEle. E aí, quando eles param nesse Pi-Hairote e ouvem que os egípcios estão vindo, que os inimigos estão vindo para matá-los, o povo se desespera.
As pessoas começam a murmurar, começam a reclamar. As pessoas começam a falar para Moisés: poderia ter deixado a gente morrer no Egito então. Não tinha túmulo no Egito para todo mundo, e por isso nos trouxe aqui no deserto, para que a gente morresse todos aqui nesse deserto. E aí Moisés diz assim para o povo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Preste atenção, que quando Deus diz nunca mais, acontece. Eu já vi o filho viciado falar assim: eu juro que nunca mais vou usar droga. No outro dia ele usa de novo. O nunca mais dele não se cumpre, porque o vício não é falta de caráter, não é ser vergonhice, mas é um espírito. Mas quando Deus diz nunca mais, meu caro, não tem jeito. Deus está dizendo hoje para você que o faraó, que o inimigo, que o problema que te encurralou, que te perseguiu até aqui, você nunca mais vai ver esse problema na sua vida. Eu cheguei na igreja viciado, drogas, tudo que você possa imaginar. Nunca mais eu vi a cara do vício na minha vida. Nunca mais o vício, 25 anos, que eu nunca mais soube o que é ter desejo pela droga, vontade, ou usar, ou recair. Nunca mais eu vi a cara do vício na minha vida. Você pode estar aqui na miséria, sem o que comer em casa, mas nunca mais você vai saber o que é miséria na sua vida. Você pode estar aqui infeliz na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, mas nunca mais você vai saber o que é ser infeliz no amor. Você pode estar aqui sendo encurralado por uma doença, por uma enfermidade, por um diagnóstico dizendo que não tem cura. Você nunca mais vai saber o que é tomar remédio. Você nunca mais vai saber o que é entrar num hospital, a não ser para fazer um check-up, não por doença. Você nunca mais, coloca isso na tua mente agora, na tua cabeça: se eu confiar em Deus, se eu obedecer a Deus, eu nunca mais vou ver a cara desse problema, desse inferno, desse diabo na minha vida. Porque ou Deus é, ou Deus não é, ou a palavra funciona ou não funciona, mas para a palavra funcionar, eu tenho que funcionar na fé. Para Deus funcionar na minha vida, eu tenho que funcionar na minha parte. Muitas pessoas que estão hoje gemendo, sofrendo, padecendo, Deus não consegue se manifestar, Deus não consegue falar para ela: você nunca mais vai sofrer com isso, porque justamente essas que estão sofrendo, quando Deus chama para um desafio, para uma atitude, para fidelidade, para obedecer, ela quer fazer do jeito dela, ela quer fazer da maneira dela, e Deus fica impossibilitado de agir, de operar. Aí, só para você entender, que depois desse versículo 14 vem o versículo 15, mas no versículo 15 o título já diz: a passagem pelo meio do mar. Moisés e o povo ficou clamando. Moisés e o povo, sabendo que os egípcios estão vindo, diante deles tem o mar. Eles ficaram clamando, pedindo: e agora, meu Deus, o que nós vamos fazer? Os egípcios estão vindo, o Senhor mandou a gente sair do Egito, saímos, agora a gente está nesse beco sem saída. Se correr, o bicho pega, nem dá para correr, porque tem o mar na nossa frente. Se ficar parado, o bicho vai pegar, os inimigos vão chegar. O que fazer diante disso? E aí Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés, e hoje Deus está falando com a gente: por que clamas a mim? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Deus está perguntando para você, para mim. Sabe o que Deus está perguntando? Por que você ainda está orando por isso? Por que você de novo está orando pela mesma coisa? Por que de novo você está falando comigo
A mesma oração que você fez ontem, anteontem, mês passado, ano retrasado. Deus está dizendo, por que você está clamando? Ele diz, dize aos filhos de Israel que marchem. Só tem um mar na minha frente. Ou eu creio e vou avançando, mesmo que os meus olhos não estão vendo, ou eu vou ficar parado e o problema, o diabo, o sofrimento vai me derrotar. Primeira coisa ele disse para Moisés, manda o povo marchar, para de clamar. Tem coisas, Deus está dizendo, que eu já ouvi. Eu já estou te dando a vitória, você não está vendo? Eu já estou te dando o escape, você não está vendo? Que eu disse que tiraria vocês do Egito e levaria a terra prometida, eu vou fazer. Não interessa como vai ser o processo, não interessa o que vocês vão enfrentar no meio do caminho, a minha palavra não volta vazia. Confia, Moisés. Aí ele diz, manda o povo marchar, e tu, levanta o teu bordão, que era o cajado, que representa a fé, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Parece loucura, meu Deus do céu. Como também parece loucura você vencer esse problema que há muito tempo está te perseguindo. Como parece impossível você vencer esse problema, parecia impossível o mar abrir. Como parece impossível o seu filho sair do vício. Como parece impossível o seu marido voltar, a sua esposa voltar. Como parece impossível a cura dessa enfermidade. Como parece impossível você sair dessa miséria, dessas dívidas, dessa falência que você está vivendo. Assim como parece impossível algumas coisas na sua vida, parecia impossível o mar abrir. Mas a palavra de Deus só opera o sobrenatural naquilo que, humanamente falando, é impossível. Senão não precisa de Deus. Se for para acontecer o natural, não precisa de Deus. Então é justamente nessa hora, nesse momento, que você está num beco sem saída, que você está pertinho do milagre. É nessa hora que você está achando que é o seu fim, que você está pertinho de ver o sobrenatural. É justamente nessa hora que você está achando que é o seu fim, que Deus vai colocar uma vírgula e vai continuar escrevendo a sua história, para Ele ser glorificado. Aí, para você entender, a Bíblia diz que Moisés estende o cajado, estende a mão para o mar, manda o povo marchar, e Deus sopra um vento oriental, a Bíblia diz, nos versículos seguintes, depois você vê na sua Bíblia, Deus sopra um vento oriental, e abre o mar, mas Moisés estava no ocidente, Deus abriu o mar de lá para cá, o mar estava abrindo, e eles não estavam vendo, mas estava chegando o milagre. O milagre já está chegando em você e você não está vendo. Deus já está fazendo e você está achando que não. O mar abriu de lá para cá e vem abrindo, mas aqui parece que está tudo fechado, mas está abrindo. O povo marchando, Moisés com o cajado, parece que não está acontecendo, os inimigos chegando. A Bíblia diz que nessa hora, você vai ler lá, o anjo que estava à frente deles se colocou na retaguarda, porque os inimigos estavam vindo onde? Nas costas. Você sabe por que você não morreu ainda? Porque Deus botou o anjo nas suas costas, para te guardar, para te proteger, para te livrar. O anjo foi para as costas, e a história diz, a nuvem, a escuridão, e etc., que tardou os inimigos, e o mar está abrindo, até que chega aqui, o caminho sequinho, seco. Deus fez uma rodovia no meio do mar, o povo passou a pés enxutos, está escrito,
nem lama tinha. O vento que Deus soprou, que abriu o mar, é esse mesmo vento que Deus vai soprar hoje na sua vida, abrindo um caminho por onde você nem imaginava, dando um escape por onde você nunca imaginou. O povo passa pelo mar, os egípcios chegam, e quando o povo está saindo do outro lado do mar, os egípcios estão no meio ainda do caminho. A Bíblia diz que Deus fecha o mar e engole os inimigos, engole os egípcios. Aqueles egípcios que o povo de Israel viu perseguindo eles, nunca mais eles reviram, porque morreram todos no meio do mar. Deus faz quando você crê. Deus opera quando você confia. Mas eu não estou vendo, mas o mar está abrindo. Mas ainda não aconteceu aqui. Confia, continua com o cajado estendido, continua com a sua fé em alta, continua marchando. Sabe o que é o continuar marchando? Tem gente que da hora que se depara com um problema, ela para de fazer voto. Quando ela se depara com um problema, primeira atitude, ela deixa de devolver o dízimo. Ela começa a ser infiel no dízimo. E infiel no dízimo, ela vai blasfemando, murmurando com as outras coisas, achando que Deus não vai fazer, achando que a promessa não vai se cumprir. E tem horas que Deus vai permitir você se deparar com um mar de problemas, num beco sem saída, para ver até onde vai a sua confiança, para ver até onde vai a sua fé. E Deus está dizendo: marcha, não para de orar, não para de clamar, não para de ser fiel, não para de obedecer, não para de crer, porque está acontecendo um milagre, você só não está vendo, mas está acontecendo. Depois, quando eles atravessam o mar, por isso que na folha eu coloquei o cântico de Moisés, na canção que Moisés fez, porque aí você vai poder cantar, aí você vai poder comemorar a sua vitória. Um trecho do cântico de Moisés, ele diz assim: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Era o que os egípcios estavam pensando. Aí Moisés diz: sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Hoje o seu problema vai afundar como chumbo. Deus está dizendo aqui, hoje, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Creia que o problema que você chegou com ele aqui hoje, você nunca mais vai ver esse problema. Para isso, nessa oração agora, Deus vai soprar um vento, que você não vai sentir na sua pele, no seu cabelo, mas o inferno vai sentir. O mesmo vento que abriu o mar, Deus vai soprar, abrindo um caminho para você vencer essa situação. Como? Eu não sei. Deus está dizendo: só levanta o cajado. Deus está dizendo: levanta a sua fé. Se a sua fé está caída, levanta. Você estava desanimado, anima. Você estava desacreditado, acredita. Você perdeu as esperanças, Deus está dizendo: eu sou a tua esperança. Ele vai soprar esse vento. Nesse momento, se tem demônio vai sair, se tem doença vai sair, se tem miséria vai sair, se tem maldição vai sair, se tem mágoa vai sair, se tem um beco sem saída, Deus vai te dar o escape. E hoje ainda você vai ter o que comemorar. Amém? A oração não vai ser bonita não, mas vai funcionar. Tem gente aqui, ou acompanhando, depois quando estiver na internet, acompanhando pela internet, que porque parou num beco sem saída, porque foi acometida por um bombardeio de problemas,
primeira coisa que ela deixou foi de ser fiel no dízimo. E a primeira coisa que você tem que fazer agora é assumir um voto com Deus de ser fiel a Ele. Ser fiel a Ele, obedecer a palavra dEle, devolver o que é dEle, o que chegar nas suas mãos, separar os primeiros 10%, apresentar a Ele. O que você já tem e você ainda não dizimou, dizima. Não deixa o diabo ter força na sua vida pela sua infidelidade. Tem gente que vem juntando dízimo e diz, depois eu levo, e nunca consegue apresentar o dízimo, nunca consegue devolver o dízimo. Por quê? Porque tem um faraó, tem um demônio que está te enganando e está dizendo, já está separado, já é de Deus, depois você leva, depois você transfere para a conta da igreja, depois você leva no altar. E nessa o diabo está ganhando tempo para te encurralar. O que é de Deus e ponto. Eu já disse que na mesma velocidade que você é fiel, Deus também vai te honrar. Fique em pé no seu lugar. Segura essa folha, que é a palavra de Deus na tua mão. Quem já tem um voto de ser dizimista fiel a Deus? Quem já tem? Você já tem? Você vai renovar o voto. Meu Deus, eu continuo sendo fiel no meu dízimo, nas minhas primícias, nesse altar do Hospital da Alma. E se você não tem esse voto, você vai fechar os olhos e vai dizer, meu Deus, eu faço um voto de ser fiel a Ti, de devolver ao Senhor os primeiros 10%. Porque está escrito, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E quando eu sou fiel à tua palavra tem que se cumprir. Quando você é fiel, olha para mim, quando você é fiel a Deus, até a sua oração é diferente. A chave que abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas, chama-se dízimo, chama-se fidelidade. Fidelidade. Eu sou fiel, eu tenho a chave que abre a janela do céu. Eu não sou dizimista fiel, eu não devolvo o meu dízimo, eu não sou fiel, a janela do céu está fechada para mim. É simples de entender isso, está na Bíblia, não é invenção de homem, não. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. E quando você obedece, você pode falar, ó Deus, o Senhor falou, o Senhor disse que abriria a janela dos céus. Cadê a janela dos céus? Eu sou fiel, estou devolvendo o que é do Senhor. Eu estou obedecendo a tua palavra, então abre essa janela. Mas quando eu sou infiel, eu vou ficar esperando todo mundo orar por mim, pedir oração para todo mundo, porque eu não quero ter o trabalho de fazer a minha parte. Aí eu penso que pedindo oração para todo mundo, a minha vida vai mudar, e não vai. Você vai receber pela a sua fé aplicada em Deus. Jesus, na maioria dos milagres, ele dizia, a tua fé te curou. Ele podia falar, eu te curei. Ele é Deus. Seria justo. Ele podia falar, eu te curei, eu te salvei. Mas Jesus dizia, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Por que Jesus dizia isso? Para mostrar para a gente que depende de nós, não dele. Para mostrar para a gente que o milagre começa em nós, não nele. A mulher hemorrágica, 12 anos, ela estava em casa. Em casa, ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela já saiu de casa na expectativa do milagre. Ela já saiu de casa produzindo o milagre. Quando ela toca, Jesus diz, alguém me tocou. Não, mas todo mundo te toca, Senhor. Pedro falou, está todo mundo te tocando. Ele disse, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu poder. Ela já saiu de casa decidida. Deus vai soprar na sua vida agora o mesmo vento que abriu o mar e depois engoliu os egípcios, afundaram como chumbo. O seu problema hoje vai afundar como chumbo, queira ele ou não, porque é a palavra de Deus que vai se cumprir. Bispo, eu estou num beco sem saída. Eu estou nessa situação, num beco
sem saída. Quem está assim? Quem está? Seja honesto, levanta a mão. Você está pertinho do milagre. É só continuar marchando. É só continuar sendo fiel. É só continuar obedecendo. Não para não. Que o mar está abrindo, você não está nem vendo. Milagre está chegando, você não está nem vendo. Daqui a pouco você vai se deparar com a grande maravilha.